Olha, nesse momento nós passaremos a apresentação e assinatura de 2 atos oficiais. Nesse primeiro ato, protocolo de intenções entre a FIEG, Federação da Indústria do Estado de Goiás, e o CONDEFESA e a SUDECO. Este termo tem por objetivo a cooperação entre os participantes com vistas à divulgação pelo CONDEFESA do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste FCO, enquanto a SUDECO se compromete a apresentar as possibilidades e benefícios do uso do referido fundo. Convidamos o excelentíssimo senhor governador do estado, Dr. José Eliton de Figueiredo Júnior, o presidente da FIEG, o empresário Pedro Alves. Assinam também esse documento o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, o diretor de Planejamento e Avaliação da SUDECO, presidente da ACIA, também presidente do CONDEFESA, o empresário Anastácio Apóstolos Dágios, e secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Leandro Ribeiro. Enquanto as autoridades assinam este importante documento, registramos representantes da ASDEG e de algumas embaixadas que já estão conosco nesta manhã. Embaixada da Argentina, representantes da Embaixada do Japão, da Suécia, Eslováquia, México, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, da Índia, também da Rússia. Obrigado às autoridades. Nós convidamos para integrar a mesa o magnífico reitor do Instituto Tecnológico Aeroespacial, o ITA, o professor Dr. Anderson Ribeiro Correia, que nessa ocasião também representa o senhor diretor do Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial da Aeronáutica, o Major Brigadeiro do Ar, Hudson Costa Potiguara. Nesse momento nós teremos um segundo ato oficial, é um memorando de entendimento entre o Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial da Aeronáutica e da Universidade Estadual de Goiás. Esse memorando tem o objetivo de fomentar relações e ações de cooperação institucional, técnica e acadêmica. Este mecanismo de cooperação também é a base para um acordo que será assinado entre o Instituto Tecnológico Aeroespacial, o ITA, e a Universidade Estadual de Goiás, já nos próximos dias. Repito, o objetivo: implantar na UEG um curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia e Gestão de Tecnologia com amparo no MOL ora referido. Nós convidamos as seguintes autoridades para juntos
apresentarem ao ato público o memorando que foi um deles assinado já em julho deste ano. Convidamos o presidente da Federação das Indústrias de Goiás, Pedro Alves, o magnífico reitor do Instituto Tecnológico Aeroespacial ITA, professor doutor Anderson Ribeiro Correia. E convidamos também o magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, doutor Haroldo Heiler. Agradecemos a presença das autoridades, de todas elas que compõem inclusive a tribuna. Nesse momento nós iremos desfazer a tribuna. Queríamos pedir aos senhores, que aqueles que puderem retornarem ao seu local na plateia, nós vamos formar uma mesa de debates. Nós pedimos às autoridades, aqueles que vão continuar conosco, por gentileza, continuarem na tribuna, apenas por uma mudança de cadeiras. O senhor governador, Dr. José Hélio, nesse momento, deixará o recinto em virtude de outros compromissos de agenda. Muito obrigado ao excelentíssimo governador pela presença. A Associação Comercial sempre esteve intimamente ligada ao crescimento da cidade. Basta os senhores verem que com a chegada da linha de trem aqui em Anápolis, que foi um dos marcos do crescimento, 4 meses depois a associação foi fundada. E de lá para cá, a associação nunca deixou de fazer parte da história da cidade. Um dos exemplos, eu queria saudar os meus ex-presidentes, estão todos juntinhos ali, o presidente Luiz Medeiros, o presidente Ridoval, eu vi o presidente Wilson. Todos nós da Associação Comercial sempre nos preocupamos com esse crescimento. E nós deslumbramos, há uns anos atrás, que Anápolis estava num ciclo não estava crescendo, Anápolis cresceu aos saltos. Para quem está vindo de fora, eu queria lembrar para os senhores que nós tivemos picos de crescimento. Anápolis é um estudo de caso interessante. É uma cidade fadada a ser cidade dormitório, porque nós estávamos entre duas capitais, e hoje nós somos o segundo PIB do estado e o primeiro PIB per capita para cidades acima de 100 mil habitantes. Os ciclos que nos fizeram crescer começaram com a chegada da estrada de ferro, a construção de Goiânia, que teve participação importante da nossa cidade, a construção de Brasília foi outro ciclo, a vinda da base aérea, que foi um dos mais importantes ciclos. E aí, comandante, eu dizer ao senhor que a base aérea, quando veio, funcionou dentro da associação comercial, durante muito tempo, né? Depois tivemos a vinda do distrito, do DAIA, o Distrito Agroindustrial, um sonho do nosso ex-governador, Irapuã Costa Júnior, e hoje é um dos maiores e mais bonitos distritos industriais do Centro-Oeste e até do país. Esses ciclos de crescimento, todos tiveram a mão da associação comercial. E recentemente nós decidimos que precisávamos lançar um plano para que Anápolis tivesse um novo ciclo. Os ciclos estavam se esgotando de crescimento. E com isso a associação comercial criou um projeto local chamado Pacto por Anápolis. Quando o senhor prefeito tomou posse, ele fez parte desse pacto. O nosso pacto era ter um novo ciclo de crescimento. E uma das coisas que, comandante Amaral, uma das coisas que deram impulso ao nosso projeto foi ter relacionamento com os senhores em Brasília. Graças à Escola Superior de Guerra, a DESG, Coronel Vilas Novas está aqui, nós ficamos sabendo, nós aqui de Anápolis, que vocês lá em Brasília tinham um projeto, né, para investimentos no Centro-Oeste.
e nós pensamos o seguinte: se é no Centro-Oeste, tem que ser em Anápolis, tem que ser em Goiás, tem que ser em Goiás. Se é em Goiás, tem que ser em Anápolis. Então, o enriquecimento dessa relação com a DESG, Prefeitura e Ministério da Defesa, esse intercâmbio, essas visitas, essas reuniões, fizeram o Condefesa chegar onde chegou. Como diz Guimarães Rosa, comandante Amaral, é no meio dos bons que nós fica melhor, né? E nós tivemos a sorte de estar nos relacionando com gente boa. E essa relação foi profícua. Nós temos projetos com 7 meses de vida. O Condefesa já tem avanços significativos para o estado de Goiás, presidente. Desde maio, o estado de Goiás tem 4% de CMS para produtos de defesa, contra 18% de outros estados. Desde maio, o Ministério da Defesa faz compras em Goiás. Nós somos informados, comandante Amaral, nós somos informados pelo Ministério da Defesa que a economia dos senhores nos últimos 3 meses foi de 33 milhões de reais por estar comprando dentro do estado de Goiás. Então, isso foi um trabalho, governo do estado, prefeitura, Federação das Indústrias, com defesa. Esse foi um trabalho nosso, essa batalha de redução desse imposto de 4%, alertados pelo Ministério da Defesa, fizemos pressão junto ao governo do estado, que mandou uma lei para a Câmara, ela foi ratificada e hoje está aí o resultado. Outro filhote, com 7 meses de vida, os senhores acabaram de ver aqui, em janeiro nós vamos ter um curso do ITA em Anápolis, com a grife do ITA, né? Uma das vertentes do Condefesa é trazer conhecimento técnico, capacitar os nossos meninos, e isso vale para os meninos que estão aqui. Nós fizemos questão de convidar as universidades. Anápolis, senhores novamente de fora, tem 30 mil estudantes universitários. Nós somos um polo regional, um polo estudantil, e nós temos que visualizar a fase das grandes indústrias, das grandes empresas. Ela não acabou, mas ela mingou. Nós estamos agora na fase das indústrias 4.0, que é a indústria preferida do Ministério da Defesa. Quando nós perguntamos ao ministro Civiluna onde é que nós deveríamos concentrar, comandante, ele respondeu 4.0, 4.0 e 4.0. E isso, o Condefesa está trabalhando para isso. Esse contato com o DCTA, com o Ministério da Aeronáutica, a vinda do curso do ITA, é uma das realizações do nosso Condefesa. Outros avanços que nós estamos preparando para o Condefesa, devido à ausência do ministro, não foi acertado hoje, mas nós vamos comunicar ao senhor, já estou comunicando. Nós vamos assinar um protocolo de intenções, que era para ser assinado hoje, com o Ministério da Defesa, para a vinda de um órgão federal aqui para a nossa região, preferencialmente um centro de aquisições. Então, eu fiz um breve resumo do sucesso do Condefesa com 7 meses. Como eu citei para os senhores no início, um dos motivos do sucesso é que nós estamos lidando com gente boa, e no meio dos bons nós ficamos melhor, tá? Eu queria agora fazer uma breve introdução sobre Anápolis. Eu queria depois fazer algumas perguntas aos nossos convidados. Os senhores que vieram do Sul, Sudeste, ABIND, Fiesp e outros convidados, dizer para os senhores que poucos municípios do Brasil têm as qualidades que nós temos na área logística, na área infraestrutura, na área de segurança jurídica e na área política. Como os senhores viram aqui, os empresários, o município e o Estado, eles andam de mão dadas. O presidente Pedro está aqui para provar isso. É um grande interlocutor do Estado. O Estado, essa semana o governador esteve na Fiesp, o presidente está aqui em Anápolis com o prefeito. Essa união nossa é constante e periódica. Então poucas cidades têm essa qualidade. Com relação à infraestrutura, os senhores vão ver aqui daqui a pouco, nós temos 3 BRs saindo aqui de Anápolis, temos 2 ferrovias, temos um porto seco, que é um orgulho aqui da cidade, temos o 2º maior polo farmacêutico da América Latina e outras qualidades. Antes de eu sentar com os convidados e fazer um debate rápido, eu queria passar para os senhores o vídeo da Associação Comercial para falar um pouco dos nossos potenciais.
E depois nós temos um vídeo, presidente, para o senhor não ficar bravo, nós temos um vídeo de Goiás também. Eu vou passar o de Anápolis primeiro, com a sua licença, e o de Goiás. Vamos lá, Júnior? É bem rápido o vídeo. O melhor lugar para se investir e viver. A região que mais cresce no Brasil. Polo de desenvolvimento regional, com visão internacional. Anápolis é uma cidade estratégica, o trevo do Brasil, portal da Amazônia, eixo do Centro-Oeste, com 2/3 do PIB nacional e um raio de 1.300 quilômetros. É a sede da mais importante base aérea do Brasil. Anápolis é uma cidade sustentável, uma cidade moderna e ao mesmo tempo aconchegante. Com aproximadamente 400 mil habitantes, a cidade está na rota do desenvolvimento. É o eixo do segundo maior corredor de investimentos do país. Anápolis foi considerada uma das 20 cidades brasileiras do futuro. Quem quer mais, vem para Goiás, vem para Anápolis, o melhor negócio do Brasil. O lugar ideal para sua empresa se instalar e crescer. Importante entroncamento rodoviário do país. E também um ramal ferroviário de integração nacional. Anápolis está nos trilhos do progresso. Conexão com a ferrovia Centro-Atlântica e ferrovia Norte-Sul. Com o aeroporto internacional de cargas em construção, Anápolis vai decolar a jato. A cidade vai se consolidar como o maior polo logístico do interior do Brasil. Um crescimento fantástico, de mais de 9.000% em 10 anos. Segundo o polo farmacêutico do Brasil, capital dos medicamentos genéricos na América Latina, o maior centro de convenções do Centro-Oeste, incremento ao turismo na região. A modernidade já chegou por aqui. A mão de obra qualificada e o transporte público incentivam o desenvolvimento. Anápolis, a cidade do agora e do futuro, do sonho, da oportunidade. Viver em Anápolis é viver bem. Bem-vindo a Anápolis, o coração do Brasil. Eu vou trocar algumas impressões com os nossos convidados e quando terminar nós vamos passar o vídeo de Goiás, para o meu presidente não ficar bravo comigo, tá certo? Nós temos um vídeo especial para os senhores que nós guardamos para o final. Antes de eu fazer as perguntas, eu queria dar 2 recados a todos os senhores. Nós vamos servir um almoço para todos os senhores hoje. Todos os senhores são nossos convidados quando terminar essa primeira etapa. À tarde nós vamos ter vários debates e palestras aqui, tá? Espero contar com a presença dos senhores. E amanhã
outro recado para os senhores: amanhã, principalmente para os meninos aí das universidades, nós vamos ter a presença do astronauta Marcos Pontes, com uma palestra feita especialmente para vocês, universitários, formandos. Ele vai trazer uma visão para vocês. Ele mora em Houston hoje, é membro da Força Aérea, nosso único astronauta brasileiro que esteve no espaço, e preparou uma palestra muito bacana para todos os senhores. Estão todos convidados, é claro, que vai ser o nosso encerramento amanhã. Eu queria começar pelo prefeito, se o senhor me permitir, presidente, comandante. Prefeito, uma das vertentes do Condefesa, como eu disse aos senhores, o Condefesa começou com um projeto local da associação comercial para atração de empresas para a cidade, para a nossa vocação industrial. Hoje ela se desdobrou. Hoje nós estamos falando em curso universitário, incentivos fiscais. Hoje o Condefesa tem uma gama de atividades, né? O Condefesa hoje, ele se os senhores olharem ali aquele símbolo lá em cima, o Condefesa é o que faz a ligação entre a indústria, a universidade e as Forças Armadas, né? A nossa responsabilidade é muito grande. Mas dentro da atração de empresas, prefeito, nós precisamos transmitir para os empresários que vêm para Anápolis, além de segurança jurídica, nós precisamos sinalizar que aqui eles vão ser bem-vindos e vão ser bem acolhidos, né? Eu queria que o senhor tecesse algumas palavras, principalmente para os representantes da BIND e da Fiesp, que são os nossos parceiros. Como é que está o ambiente aqui em Anápolis? Como é que nós vamos receber esse pessoal, prefeito? Por favor. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós estamos prefeitos da cidade de Anápolis e temos aí como objetivo maior a satisfação da população anapolina, a satisfação da família anapolina. Tá, mas o que isso tem a ver com Condefesas? Vou explicar de uma forma muito rápida. Quando é que uma família está plenamente satisfeita? Quando ela tem receita, e para ter receita precisa ter emprego. Quando ela tem educação, quando ela tem saúde. Para que o poder público possa dar educação e saúde, há necessidade do poder público arrecadar. E quem dá emprego é o empresário. Então há necessidade de que os administradores do nosso país entendam que a grande mola propulsora dos municípios, estado e do país são os empresários. É através deles, através do sucesso deles, que a gente consegue ampliar a arrecadação e consegue dar melhor condição de vida para a população que se encontra no município. E é através deles também que a gente consegue dar o emprego e uma tranquilidade econômica para as famílias. Pensando nisso, nós que até então nunca tínhamos ocupado um cargo público, nunca tínhamos nos candidatado a nada, nesse 1 ano e meio, colocamos para todos os nossos secretários, para toda a administração pública municipal, como meta dar tranquilidade jurídica, incentivar e facilitar a vida do empresário de tal forma que a gente trabalha 24 horas por dia para desburocratizar. Já tenho dados que indicam que o Poder Público Municipal de Anápolis foi a prefeitura que mais avançou em termos de desburocratização nos últimos 1 ano e meio. Para vocês terem noção, estamos em fase final de implantação do SEI, ou seja, vai ser uma das primeiras prefeituras do país a não ter mais papel. Todo o fluxo de processo e todos os processos 100% online. A todos os investidores que aqui se encontram de fora da nossa cidade, Anápolis hoje tem uma tabela e tem um sistema dentro da plataforma do Inovação que permite a qualquer empresário comprar uma área sem a necessidade de vir à cidade de Anápolis, porque o uso do solo hoje já é 100% online. O alvará de construção você consegue de qualquer canto do país, porque o alvará de construção também hoje, depois desse 1 ano e meio, é 100% também online. Outra coisa que nós fizemos, foi startar a revisão do Código Municipal, tanto de edificações,
como do Código Municipal de Meio Ambiente. Eu tenho dito, Brigadeiro Araújo, que o nosso país, no passado, tinha como característica, Pedro, fazer leis sem se preocupar com a aplicabilidade dessas leis. E aí, num passado muito próximo, as leis eram feitas e logo em seguida, quando complicava muito a vida do empresário, surgia o famoso jeitinho brasileiro. O problema é que hoje, com a transformação com que o nosso país vem passando, a transformação que vem acontecendo, até mesmo de comportamento de nós brasileiros, fez com que o jeitinho brasileiro cada vez ocupasse um espaço menor. Só que a partir do momento que o jeitinho brasileiro ocupa um espaço menor, há necessidade da gente ter leis menos restritivas no que diz respeito ao empresariado. Então temos a sensibilidade de estarmos em parceria com a CIA, com a FIEG, com todas as instituições que representam os empresários, para podermos estar discutindo e buscando cada vez mais investir em tecnologia para melhorar e para dar mais segurança para o empresário anapolino e para o empresário goiano. Rapidamente, tenho a satisfação de poder dizer que quando participei dessa que foi a minha primeira campanha, estive na CIA, que é o pulmão da nossa cidade. Ali surgem as ideias, e dali Anápolis pulsa. E uma frase ficou muito marcada na minha cabeça que eu escutei do meu querido presidente Anastácio. Na época, então, eu como candidato a prefeito, ele comentou com todos que estavam na reunião o seguinte: nós vamos hoje, nessa mesa de debates, perguntar para o candidato a prefeito Roberto Naves as mesmas perguntas que nós estamos usando há 12 anos e nunca foi feito nada. Regularização fundiária do DAIA, um novo código da vigilância sanitária de lá para cá, a ampliação do DAIA e tantas outras coisas, como a desburocratização do serviço público. Infelizmente, nós temos que entender que nós não vamos conseguir mudar o país em 1 ano e meio, 2 anos, e muito menos em 3, 4 ou 5. Mas o que nós não podemos perder é a esperança e a certeza de que estamos no caminho certo. E vocês podem ter certeza absoluta que o país já está mudando, que os processos já são mais transparentes e que o novo gestor público que não se adaptar a essas novas normas e o novo modo de fazer política, ele está fadado ao fracasso. Não existe mais partido político, não existe mais interesse político. Existe interesse da população. Hoje nós vivemos em um país altamente injusto em vários sentidos. E em um deles se encontra o Pacto Federativo. As pessoas vivem nas cidades. Os empresários montam as suas empresas na cidade. As forças armadas e policiais trabalham na cidade. E de 100% dos impostos que são arrecadados, 70% fica com o governo federal, 20% fica com os estados, e a cidade fica apenas com 10%. Então muitas coisas precisam ser mudadas, e é com muita tranquilidade e é com muita sabedoria que a gente vai continuar fazendo. O que esperar da Prefeitura Municipal de Anápolis? A todos os empresários que aqui se encontram, os parceiros que nós visitamos em São Paulo, pessoas dos 4 cantos desse país, pessoas que estão aqui hoje e que vieram de fora do país também. Vocês podem ter certeza, a transformação começou. Ela está a todo vapor. E muito em breve vocês vão poder sentar e conversar com amigos empresários de outros estados e garantir a eles: Anápolis é uma cidade desburocratizada, e é isso que nós estamos buscando. Muito obrigado.
Parabéns, prefeito. Lembrando ao representante, presidente da BIND e da Fiesp, que nós estivemos na sede dos senhores, junto com o prefeito, e foi uma honra ter visitado os senhores. Bom, uma das dúvidas que surgiu quando nós criamos o Condefesa é que nós defendíamos a vinda de indústrias de tanque, avião e navio, armas, armamentos. Nada mais falso. O Condefesa, ele tem como lema do alfinete ao foguete. Nós queremos, uma das vertentes do Condefesa é que as empresas de Goiás forneçam do alfinete ao foguete para as Forças Armadas. Agora, para isso nós temos que nos capacitar, né? Eu vou dar um exemplo para os senhores de inovação e tecnologia. Os uniformes da defesa, eles já estão sendo adquiridos com protetor de ultravioleta no próprio tecido. É uma inovação que as nossas indústrias, nossas empresas têm condição de fazer e nós queremos vender isso para o Ministério da Defesa. Nós queremos qualificar nossas empresas, qualificar nossos profissionais também, mas nossas empresas, para que nós sejamos fornecedores preferenciais do Ministério da Defesa. Eu vou perguntar ao meu presidente Pedro Alves da FIEG, presidente, o Condefesa hoje é formado por 27 sindicatos da indústria, que compõem praticamente a base de fornecimento do Ministério da Defesa. Presidente, o que a FIEG está se preparando para que esses sindicatos, o que a FIEG vai poder fazer para que esses 27 sindicatos da base, da sua base, presidente, possam ser fornecedores preferenciais no Ministério da Defesa? Anastácio, eu só gostaria de fazer uma referência na palavra do prefeito, do que ele disse aqui. Eu escrevi um artigo que saiu no jornal de maior circulação em Goiás aí, cujo título talvez vários leiam aí, Mais Gestão, por favor. Esse artigo diz tudo o que o prefeito acabou de dizer aqui, porque nós entendemos efetivamente que, eu comentava também com ele, é preciso que as autoridades constituídas do país entendam que esse país, que é da dimensão de um continente, ele priorize o setor produtivo, criando ambientes de negócio melhores, condições para que desenvolvam. Para que, lembrando uma frase emblemática de Ronald Reagan, ele diz: o maior benefício para uma população é o emprego. Porque com emprego, é o que você disse, ele tem renda, tem dignidade, tem honra, e através do consumo vai chegar no interesse dos governadores, dos autoridades constituídas, que são os impostos. Então, entendeu? No meu artigo eu digo isso. As autoridades precisam entender que a arrecadação não se aumenta com o aumento de alíquota de imposto, mas sim com o aumento das atividades econômicas, que foi tudo que você disse aqui. Bem, eu quero dizer, Anastácio, dentro da sua pergunta, nós temos 35 sindicatos, dos quais 25, né? 27 optaram por participar do projeto do Condefesa. Nós estamos conscientizando esses presidentes para levarem para suas empresas a importância que significa o Condefesa aqui que foi criado. O Anastácio às vezes fala para mim, agora eu vou, em homenagem ao Pedro, vou falar do Estado. Anastácio, eu sou cidadão anapolino, uma condecoração que a Câmara de Vereadores de Goiânia me concedeu. Eu tenho muita honra disso, muita alegria. Mas é preciso agora que os presidentes, tem vários presidentes de sindicato aqui, que a gente convoque as empresas e vamos conscientizá-las dessa e dar condições para que elas desenvolvam. E para isso tem um apoio fundamental que o nosso prefeito, inclusive, referenciou na hora do seu discurso ali, o nosso Sistema S. O nosso Senai está pronto para qualificar esses nossos profissionais, e isso nós temos aqui a Anápolis uma grande parceria. O Senai tem uma atuação aqui que o senhor sabe, por participação da minha prefeitura, uma grande
grande atuação aqui com todas as indústrias que utilizam o nosso parque aqui. E que nós, ao longo dessa gestão nossa, à frente da FIEC, que está completando 8 anos, nós fizemos muitos investimentos aqui, ampliando essa condição. Então, o nosso Senai está preparado para qualificar esses trabalhadores e dar condições para que as empresas realmente atuem. E tem um detalhe: se as empresas precisarem de um apoio maior, nós temos o SEBRAE, que eu tenho a honra de presidir o Conselho do SEBRAE de Goiás. Então, as empresas têm todas as condições de desenvolverem, para que a gente possa efetivamente aproveitar essa oportunidade. A criação do Condefesa aqui vai mudar o cenário, vai dar mais um plus na industrialização do nosso estado, na geração de riqueza, geração de benefícios, não tenha dúvida disso. Prefeito, algumas cidades aí falam assim: nós passamos na Anápolis no desenvolvimento, é a hora de Anápolis dar o tronco. Viu, Anastácio? É a hora agora de nós realmente fazer uma retomada grande aqui da industrialização de Anápolis e atender as Forças Armadas na sua demanda, naquilo que necessita, e de forma com muita presteza, porque quando vocês precisam é por momento, não pode atrasar, né? Então nós temos que assimilar toda a importância. A sua liderança, eu reitero aqui, Anastácio, você foi um gigante nisso aqui. Você lutou, brigou, foi lá, falou comigo, eu conscientizei da importância, abraçamos junto essa causa e estamos levando. Pode ter certeza que Goiás está na vanguarda aí desse crescimento e vamos corresponder à expectativa das Forças Armadas. Obrigado, presidente Pedro Alves. Tenente Brigadeiro Amaral, acertei? O Ministério da Defesa, ele está fazendo investimentos significativos aqui em Goiás. Eu quero citar para os senhores que nós temos uma base de mísseis em Formosa, que é o Forte Santa Bárbara. Para quem não sabe, nós temos mísseis aqui no Brasil, nós temos mísseis em Goiás. Não confundir com foguete. O nosso míssil, depois o senhor me corrige, ele alcança 300 km de distância com uma margem de erro mínima. E só não alcança mais de 300 porque o Brasil assinou um tratado para armas desse porte. Mas nós temos uma base de mísseis, o Ministério da Defesa está investindo. Até uns tempos atrás, nós tínhamos mais de 2.000 homens trabalhando no Forte Santa Bárbara. Outro investimento significativo está aqui em Anápolis. A nossa base aérea está se adequando, o comandante Mione deve estar aqui. Nós estamos nos adequando para receber os KC-390 o mais breve possível. E estamos nos preparando para receber os caças Gripen, os caças suecos. Em Goiânia, o batalhão de operações especiais também está recebendo, está aqui o comandante também, está recebendo investimentos significativos. Então, a gente percebe, comandante, que o Ministério está investindo em Goiás. Nós queremos fazer duas perguntas breves para o senhor. Esse investimento, qual o objetivo dele? Ele é estratégico, ele é econômico? E que previsão que o senhor tem? Nós vamos ter mais investimentos no futuro, comandante? Por favor. Muito obrigado pela pergunta. Bom, o Ministério da Defesa em si, as forças têm os seus planejamentos de crescimento e expansão, né? Então, como o senhor bem colocou, existe nos últimos anos, desde a transferência aqui da Brigada de Forças Especiais, hoje é Batalhão de Operações Especiais, acho que tem uma Brigada de Forças Especiais aqui em Goiânia, não é isso? E Formosa, base aérea, com esses importantes projetos estratégicos que estão sendo direcionados para cá, demonstram que a região possui características estratégicas, obviamente, e características de suporte, apoio e operação que são bastante importantes para essa migração e crescimento aqui na região, né? Bom, o Ministério da Defesa em si, ele trabalha especificamente nas suas atribuições com o fomento das condições para que a base industrial de defesa ela se desenvolva, né? Tem diversas políticas que estão sendo geradas para aproveitar os benefícios que existem das leis que recentemente foram aprovadas para o fomento do setor de defesa, a Lei 12.598, que dá um processo de aquisição diferenciado para as indústrias de defesa. Mas é muito importante, independente de vir mais ou menos unidades para a região, de que justamente essas colocações que foram feitas tanto pelo
da CIA como do nosso prefeito aqui, é que as empresas entendam que as condições de fornecimento são propícias e que se instalem com isso, seja vantajoso às unidades, enfim, aos órgãos que são ligados ao sistema de apoio à operação de defesa, eles entendam que aqui é vantajoso e que vale a pena que se instalar, né? Obviamente, o Ministério da Defesa está pronto para aderir a todas essas políticas de fomento e fortalecimento da base industrial, mas as medidas de aquisição, elas têm que ser, aquisição e de desenvolvimento, elas têm que estar atreladas ao próprio desenvolvimento da região, em condições que sejam adequadas para as empresas, e que aí sim torna-se um bom negócio o processo de aquisição. Acho que foi muito importante colocado pelo senhor mesmo no começo. Hoje a parceria que foi assinada com o ITA, apresentada a todos aqui, era um processo também uma oportunidade para que o ITA aprenda com as universidades locais. O Goiás tem as condições, e Anápolis em particular tem as condições ideais para crescimento da gama de atividades ligadas à defesa, que elas não vão só, a gente vê um avião voando, vê um foguete, um míssil sendo lançado, a gente vê muito pouco de todo o esforço que está por trás disso, tendo em vista a soberania que está ligada ali. Então, se a gente começar com apoio à operação, apoio ao produto e desenvolvimento, fabricação, você tem diversos níveis de maturidade tecnológica, mas você tem pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que hoje existe toda uma gama que Goiás está pronta, até diferentemente de outras unidades da federação, que às vezes nos buscam pedindo algum tipo de fomento, mas ainda estão muito incipientes nos insumos todos que são necessários para que a indústria de defesa se fortaleça. Eu diria que Goiás e Anápolis, em particular, estariam prontas para receber esse fortalecimento no setor. Agora, repito, é um setor que carece realmente de todos os entes se movimentarem para fortalecer os produtos de defesa, seja conhecimento, seja ciência e tecnologia, seja aquisição de produtos, seja operação e manutenção, são serviços com um valor agregado razoável, que exigem um nível de capacitação dos seus funcionários, dos seus pesquisadores bastante elevado, que traz ganhos salariais, e com isso aos ganhos decorrentes aí do consumo de serviços e produtos por esses funcionários, por essas indústrias, né? Então, assim, mas o fluxo de recursos de aquisição da área de defesa, os senhores conhecem bem, como depende muito de orçamentos públicos, eles são fluxos de recursos que são inconstantes. E isso causa uma dificuldade na lógica de negócio bastante importante, e acho que nisso o próprio Condefesa ele terá uma função muito importante de agregar, capitanear aí os anseios para que possam ser adotadas as medidas que saneiem e levem essa indústria num rumo de uso dual, onde se permite não depender totalmente da indústria de defesa em si no processo de aquisição. Tá bom? Muito obrigado. A minha assessoria me lembrou de uma coisa de extrema importância que a federação faz, porque nós, além da federação, do SES, SENAI, o ICQ, nós temos o IEL. O IEL é o Instituto Oswaldo Lloyd, que cuida da aproximação dos universitários com as indústrias, com o chão de fábrica, através dos estágios. Mas nós temos um programa muito importante, comandante. Por exemplo, quando instala isso, nós já fizemos em vários estados do interior, instala uma grande indústria no estado do interior. Essa indústria fica comprando coisa de fora, sendo que ali tinha muita gente que poderia fornecer. Então nós fazemos uma parceria com a prefeitura e temos o programa de qualificação de fornecedores. Então você pega toda aquela atividade econômica do município e faz esse programa de qualificação de fornecedores, porque vai orientar esses fornecedores como é que é o procedimento, como é que atende, como é que todas as exigências, no caso do Condefesa aqui, aí tem que ter uma parceria com a prefeitura também, a gente podemos projetar isso aí para que o Condefesa tenha a presteza, tenha realmente fornecedores qualificados, porque de repente chega um lado, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Não, então você faz um programa de qualificação de fornecedores que você vai ter um fácil acesso a isso aí. É uma coisa importante, fica aí e nós colocamos à disposição para que a nossa federação, além do apoio
é a nossa formação do Senai, também o IEL, essa qualificação vai ser muito importante, viu, prefeito? Essa qualificação de fornecedor. Porque muitas vezes, vamos supor, quando ele quer comprar uma coisa, mas onde que eu compro? Quem é que fornece? Não, você já tem uma pleiade de fornecedores. Não, isso aqui eu compro fulano, tá? Fica aí, mais essa sugestão. Dona Sassi, é mais uma coisa que nós podemos fazer para o sucesso do projeto. Bom, eu queria convidar os senhores para a gente assistir o filme, lembrando que à tarde nós vamos ter várias mesas redondas e debates, vamos falar da base industrial de defesa, vamos falar de universidade, vamos falar de incentivos fiscais. Estão todos convidados a continuar conosco, lembrando que quando terminar nós temos um almoço aqui para os senhores. Eu queria só encerrar esse ciclo para a gente ver o filme, comandante Amaral e prefeito e doutor Pedro, que nós levantamos. Anápolis hoje ela tem cerca de mais de 20 mil bolsas famílias, entre 300 e 400 reais. Isso é uma medida de pobreza. Uma cidade não deveria ter tanta bolsa família, deveria ter emprego. E quando os senhores ouvem nós falarmos aqui de ITA, de qualificação, um dos sonhos do Condefesa, comandante, é ter uma empresa aqui, como a que nós fomos convidados a visitar em São José dos Campos, há 2 meses atrás, que tinha 311 funcionários trabalhando para a defesa. Era uma empresa de tecnologia. 311 funcionários, mais 283 engenheiros, doutores trabalhando nela. Vocês veem que uma pequena empresa 4.0, ela consegue fazer uma revolução na cidade. Ela emprega mais de 200 engenheiros. Então, se nós conseguirmos convencer os senhores a vir investir em Anápolis e trazer essas empresas 4.0, já teria sido um sucesso, tá certo? Eu vou convidar os senhores então para assistir o filme do Condefesa, feito especialmente pelo jornalista Manuel Vanderick, para esse evento específico aqui, tá bom? Comandante, senta aqui para o senhor assistir, tá bom? Dá para o senhor ver? Pode passar, Júnior. Jaguar, partida autorizada, temperatura 30 graus, ajuste, 1013, chame para o táxi. Jaguar, livre táxi, para a pista 06, transponder 1234. Pista 06, transponder 1234. Torre, Jaguar, ponto de espera, pista 06. Jaguar, livre alinhamento e decolagem, vento 060 com 8 nós. Após a decolagem, curve à direita, groa 180, suba restrito ao nível 080 e chame o controle Anápolis. Ciente das instruções de subida, livre decolagem, chamarei o controle. Anápolis, nas asas do futuro. A bordo dos caças Gripen, a ala 2 da Força Aérea Brasileira vai operar em Anápolis o maior complexo aeroespacial de defesa no hemisfério sul. Absolutamente a maior força aérea da metade do mundo e a segunda na América após a Força Aérea dos Estados Unidos. Neste cenário, Anápolis decola nas asas do futuro para se consolidar como centro estratégico de desenvolvimento. Cidade estratégica e bem estruturada, Anápolis tem densidade técnica e excelente qualidade de vida. Polo Nacional de Investimento com visão internacional de desenvolvimento. Localização estratégica no centro geográfico do Brasil e da América do Sul. Acesso fácil aos principais centros de produção e consumo do Brasil e do Mercosul. Anápolis alcança 2/3. Na sua opinião, quais seriam os próximos passos do Condefesa a partir de hoje? Dizendo que nós consolidamos as parcerias, fizemos a apresentação aos nossos parceiros, a BIND, a Associação Brasileira da Indústria de Defesa, que congrega mais de 200 empresas do segmento. Repetindo, eu e o prefeito estivemos visitando a BIND, depois estivemos na Fiesp, a poderosa Federação das Indústrias, irmã aqui da nossa FIEG,
Na opinião do senhor, para que lado agora o Condefesa deve seguir, Tenente Brigadeiro? Apertar o senhor aí. Apertar. O que o general Silveira respondeu? Olha só, bom, eu estou há 15 dias no Ministério da Defesa, né? E eu entendo muito de ciência, entendo muito de bastante coisa, mas particularmente ciência e tecnologia aeroespacial. Então, onde eu trabalhei, eu fui diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial, trabalhei aqui com o ITA, professor Anderson, enfim. Mas eu diria assim, é um modelo que existe com a defesa, né? Os próximos passos que eu diria para cá, nós temos um acordo que deve ser assinado proximamente, nosso ministro não pôde estar aqui hoje, com vista a implementar um centro de aquisições de defesa. A defesa em si não adquire nada, quem adquire são as forças que adquirem. Então, para que as forças aqui adquiram, tem uma série de exigências legais. É muito importante que esses passos, essas facilidades, esses investimentos, esses estímulos, eles sejam realmente implementados e que haja uma mudança da base, uma instalação de uma base industrial aqui que ofereça atividades que sejam competitivas, porque a defesa hoje, em termos de manutenção, já adquire os seus produtos. A BIND é muito conhecida do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. E representa uma série de empresas que são prestadoras de serviço para as Forças Armadas. Se entrar muito, vamos dizer, no detalhe disso, o que tem que acontecer agora é que as empresas locais, que eu já disse, acho que aqui tem uma vantagem muito grande por conta da parte logística toda existente no município, né? Para cá venham empresas interessadas em desenvolver atividades no setor de defesa, de prestação de serviços às atividades de defesa, não é só o Ministério da Defesa, compra de produtos, né? Como eu disse, tem as atividades que a universidade pode desenvolver buscando se especializar em características, em áreas de conhecimento que são de interesse da defesa. E falando daquilo que eu entendo bastante, que é o aeroespacial. Hoje tem uma determinação dentro do Comando Aeronáutico que a defesa tem trabalhado essas políticas para estimular tanto empresas como as próprias forças orientadas. A Aeronáutica tem trabalhado hoje para descentralizar os projetos que existem dentro do próprio DCTA para as universidades, o próprio ITA e outras universidades, para as federações, para as empresas que são localizadas no Brasil, que têm alta tecnologia, às vezes não necessariamente ligadas a projetos aeroespaciais. Mas como bem disse, assim, existe tecnologia instalada que pode prestar serviços de alto nível para a defesa. Então hoje nós temos um grupo dentro do DCTA que trabalha para tirar dos projetos DCTA, por uma série de motivos, falta de gente, falta de dinheiro, né? Descentralizar esses produtos para essas atividades, para que a indústria contribua para os projetos que estão em desenvolvimento e que apenas, vamos dizer, um core daquilo que é estratégico fique na nossa área. Mas para isso tem que a empresa também vislumbrar que aquilo é uma boa atividade comercial para ela, que faz parte da lógica de negócio, né? Mesmo na área de ciência e tecnologia. Então, o que eu diria que os próximos passos que existem, primeiro é a assinatura do acordo, mas o acordo é um acordo quadro que ele vai estabelecer um grupo de trabalho para aprofundar aí essa viabilidade de se fazer um centro físico de aquisições de produtos de defesa, que serão das forças, para aquisição de atividades, né, de produtos que sejam de interesse das três forças aí. Mas eu diria que o mais importante hoje é que o Condefesa trabalhe nessas áreas de conhecimento, nessa gama de atividades, para atrair, em função das tecnologias que já existem, que podem ser utilizadas de forma dual, e aí se aproveitando dessas grandes vantagens que eu entendo que o município de Anápolis e Goiás, de modo geral, tem com relação a outras unidades da federação. Inclusive, eu acho que existe um parque, um parque acadêmico aqui bastante forte, que pode trabalhar na área de pesquisa de interesse na defesa com bastante sucesso, que talvez hoje não tenha tido oportunidade de trabalhar por falta de ter alguém interessado em desenvolver suas pesquisas. Então, acho que essa seria, não sei exatamente o que o general Subinura respondeu, respondendo com a minha experiência de área de ciência e tecnologia que trabalhamos aí. Eu realmente, hoje, seria muito importante que as empresas vislumbrassem essas oportunidades
atividades dentro daquilo que essa instalação, essa consolidação com defesa permite aqui no Estado, e realmente busquem desenvolver atividades de interesse da defesa. Eu não tenho dúvida que até no tempo bastante curto, nós teremos um polo de defesa muito maduro aqui. Estava conversando com o governador mais cedo. Eu acho que é bastante similar ao que, com bastante perspectiva, ser muito parecido com São Paulo, que existe hoje um polo de defesa extremamente forte, mas São Paulo hoje é o motor do país. Mas acho que a região aqui ela tem condições de apoiar e de dar sustentabilidade a empresas que queiram trabalhar nessa área de interesse do Ministério da Defesa, das suas atividades de defesa e segurança, não é só defesa, né? Nessas áreas, eu acho que aqui tem condições muito propícias de, em curto prazo, termos resultados bastante alvissareiros aí para todos, seja para o Ministério da Defesa através dos seus programas, seja para a cidade e para as suas empresas aqui instaladas com fornecimento de seus serviços e produtos de maneira que atenda aos interesses das duas partes. Bom, não sei se eu respondi não, porque o gabarito geral subiu, não é o meu não, hein? Obrigado, Tenente Brigadeiro. Eu vou encerrar então. Eu queria que o prefeito fizesse as considerações finais, o doutor Pedro faça as deles e nós vamos almoçar, tá bom, prefeito? Obrigado, Anastácio, obrigado a todos aqui presentes pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa cidade, do que nós estamos fazendo, pensando sempre em estar avançando e trabalhando em prol de todos. Mais uma vez os agradecimentos. E mais uma vez eu reitero, comandante, o meu apreço pelas Forças Armadas, a minha admiração. Eu entendo que em determinado período houve uma diminuição da importância, mas eu acredito que gradativamente vocês vão recolocando no lugar de vocês. E, prefeito, já quero fazer um convite para você e todos os anapolinos. Eu termino meu mandato na Federação esse ano, mas não antes de inaugurar a sede da FIEG Regional de Anápolis. Então vocês estão todos convidados em outubro, deve ser em outubro, eu vou fixar a data, mas vamos, é a única fora de Goiânia, no lugar que nós temos uma sede, então nós vamos inaugurar aqui em Anápolis, em deferência e reconhecimento à pujança de Anápolis.